Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da agência MTV. Meu nome é Eric Santana e eu sou repórter aqui da agência e hoje, com muita alegria, muita satisfação, a gente vai conversar com uma pessoa que mora na Espanha. É a Fabiola Amabile da Silva, de 45 anos. Ela que morou nos últimos anos em Londrina e hoje está realizando o sonho de já estar trabalhando fora do país, ganhando bem, sendo feliz, conhecendo uma nova cultura, fazendo tudo o que ela sempre quis na vida e realizando muitos sonhos. Sim, tudo isso passando por vários desafios. É uma história que a gente vai contar hoje junto com a Fabiola aqui, né? Que o Marcelo já contou essa história por cima para mim, mas eu estou falando ao vivo agora aqui com a Fabiola. Hoje é dia, que dia é hoje, Fabiola, aí na Espanha? Hoje é dia, deixa eu ver aqui, 14 de março de 2020, né? Eu estou aqui no Brasil, na cidade do Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, e a Fabiola está na cidade de Los Barrios, né? Na província de Andalucia, na Espanha. Poxa vida! Eu converso com bastante gente aqui no canal, ô Fabiola, e é a primeira vez que eu converso com uma pessoa que já está trabalhando no exterior, já está realizando seus sonhos, né? Então, vai ser um bate-papo bem legal, que a gente vai poder explorar outros pontos dessa loucura que é sair do país e morar em outro lugar do mundo, trabalhar e realizar seus sonhos, realizar os seus desejos. Muito bem. Fabiola, eu gostaria que você começasse contando para mim onde você nasceu e como foi a sua infância assim aqui no Brasil. Bom, eu nasci na cidade de Rolândia, Paraná. Certo? Exatamente, né? Sou de uma família de 3 irmãos, né? E morei na cidade de Rolândia até os 7 anos de idade. Depois nós fomos, como meu pai trabalhava muito com café na época, nós moramos 10 anos no estado do Espírito Santo. Ficamos 1 ano na cidade de Botelhos, em Minas Gerais, que é bem interior também. E depois que meu pai veio a falecer, nós voltamos para o estado do Paraná, onde eu fixei residência na cidade de Londrina, né? Então, a infância minha, posso dizer que até os meus 10 anos foi uma infância feliz, né? Porque, enfim, a gente vive aquela coisa dos sonhos, né? Infância mesmo, né? Brincar de boneca, brincar de bola e tudo mais. A adolescência já teve alguns percalços, algumas situações, né, que vieram a acontecer. Aí depois, com o falecimento do meu pai, as coisas ficaram bem mais difíceis. Eu tive que ajudar a minha mãe a terminar de criar meus 2 irmãos menores. Mas eu confesso que toda essa trajetória não foi à toa. Eu acredito que eu passei por todos os processos possíveis de dificuldades financeiras, de lidar com problemas emocionais familiares e lidar com... Você se formou em alguma coisa? Fez a faculdade? Como que foi? Eu me formei em Geografia na Universidade Estadual de Londrina. Uhum. E depois eu fiz o curso, eu me formei depois em Teologia, né, por uma faculdade particular, né, que é a FATEC de Curitiba. Então, Uhum. assim, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, e o sonho de morar fora do Brasil era uma coisa que eu tinha vontade, mas eu tinha medo. Medo do quê? Do desconhecido, de estar num lugar que você não conhece ninguém. Então, assim, Você já era tinha viajado para fora do país antes dessa experiência ou não? sim para o Paraguai. Não, tudo bem, é fora do país, eu entendo, mas é bem próximo, né? Uhum. E foi a passeio? Foi como? Foi trabalho de campo da faculdade, depois foi a passeio. Tá certo. Então você formou em geografia, fez depois curso de teologia, tal, não sei o que. Como era a sua vida aqui no Brasil antes? Antes de viajar? Antes de viajar, eu trabalhei em várias áreas, trabalhei na área de call center durante muito tempo, como atendente de uma operadora, uma grande operadora no Ganhava bem Brasil. ou não? Ganhava bem ou não? Não,
Não. O bem que você fala pagar as contas, sim, mas o A para maioria você da ter. gente fez isso, né? Exatamente, mas o bem qualidade de vida, não, Certo. não. Então, assim, a gente sempre tinha aquele lance, assim, de, às vezes, ter alguns apertos, às vezes, deixar de fazer um passeio, esperar juntar as férias para você poder fazer. Aí você tinha que escolher, eu vou fazer uma viagem, ou eu vou jantar fora. Então, assim, essa coisa assim do lazer era algo que eu escolhia geralmente mais atividades mais simples com meu filho, né? Porque não tinha assim eu não vivia as coisas que eu vivi depois que eu saí do Brasil. Mas você tem um filho, é isso? Exatamente, um filho de 20 anos que também fiz isso, eu também fiz inscrição para ele no programa da MTV, eu e ele a gente se inscreveu. Nossa, e me conta, quem achou o programa? Foi você ou foi seu filho que achou o programa na internet? Então, foi assim, eu fiquei, quando eu tive clareza que eu realmente queria participar de uma experiência fora do Brasil, que eu queria viver realmente, eu tomei a decisão, eu comecei a fazer pesquisa por países, onde que tinha mais oportunidade de trabalho, e assim, apareceram algumas agências, mas eu não senti firmeza, não senti confiança, achei o preço muito salgado, e eu continuei pesquisando, continuei vendo palestras, conversando com pessoas que já estavam trabalhando fora do Brasil, e uma franquia de Londrina, que é a Viviane, me chamou no Facebook. É. Me chamou no Facebook para curtir a página da MTV. Aí veio toda aquela curiosidade, aquela coisa, a gente marcou de conversar, que foi bem no final do ano de Uhum. 2018 que a gente conversou. E ela falou, Fabíola, eu falo com você em janeiro. Aí, como eu estava assim, super decidida, né, eu falei, vou fazer uma campanha de oração para esse negócio dar certo. Aí eu fiz a minha campanha de oração e fui confiando, esperei o dia 7, a gente fez entrevista, Fez, porque aham. assim, isso. Amigo, ou a gente tem fé ou a gente não tem. Mas ué, cada um com a sua fé, né? Mas ó, vamos firme. Então, exatamente. Aí, porque assim, a agência MTV, eles, né, não é aquela agência que você pagou, você entrou. Se você Uhum. não tiver o perfil Sim, e claro. Não, é. é Mas todo vai assim, ter. eu imagino assim, que você tem um perfil. Você fala inglês e espanhol, é isso? Não, não, ainda não. Inglês eu estou estudando. Calma aí, então você não tem um perfil. O perfil, digamos assim, de ser De vontade, né? fluente, se for perfil vontade, comprometimento, esse daí o Marcelo achou em mim, com certeza. Calma aí. Mas calma, Fabiola, que você tem vontade e determinação, para mim, tá claro. Espero que você que esteja assistindo esse vídeo aí também esteja percebendo que a Fabiola é uma pessoa muito determinada. Mas me explica como é isso. Você não falava inglês, ou não Não, fala inglês nem espanhol, e não, decidiu morar fora do país? Como que é isso? exatamente. O meu interesse em morar fora do Brasil. Primeiro, era para aprender o idioma mesmo, porque eu nunca tinha oportunidade de fazer um curso de inglês no Brasil, porque os valores são bem salgados. Sim. E, infelizmente, quem quer fazer um curso de inglês hoje no Brasil, Uhum. né, a gente encontra essa dificuldade. Então, eu nunca Perfeito. consegui pagar um curso de inglês, né, bom no Brasil, porque, né, eu tinha outras prioridades. Então, eu falei, saindo do Brasil, eu vou juntar as duas coisas, eu vou trabalhar e vou estudar. Calma, mas dentro do processo da MTV, eles te pediram, como foram as entrevistas, como foi isso para você? Então, o Marcelo falou assim, que as pessoas que têm fluência no idioma inglês, quem tem fluência no idioma inglês, Eric, tem mais facilidade de ser contratado mais rápido. Isso é Certo? fato, tá? Uhum. A minha contratação, ela demorou 9 meses porque eu não tinha fluência. Então, eu fiz muitas entrevistas. Então, eu Uhum. fiz 5 entrevistas para os Estados Unidos. As pessoas gostaram do meu perfil, mas porque digamos assim, tem que ter carteira de motorista, né, para as funções de babá lá nos Estados Unidos. Eles exigem isso. Então, como eu não tinha carteira de motorista, poxa, meu, não deu certo. Aí eu fiz entrevista para a França, fiz entrevista para a Inglaterra,
fiz entrevista com um casal de coreanos. Então, assim, porque assim, as entrevistas elas aconteciam ou pelo Messenger, ou por e-mail, ou por WhatsApp, porque a pessoa está conversando com você, começa a entrar em contato contigo, então já é uma entrevista, né? E eu falava assim, poxa, Marcelo, não deu certo essa, não deu certo essa, calma que vai dar, espera que vai dar. Então, assim, esse processo que eu fiquei durante esses 9 meses, que foi praticamente uma gestação, né? A gente fica ansioso, você fica ansioso. Aí tem aquelas pessoas que começam a falar na tua mente, você foi enganada, não vai rolar. Eu falei assim, não, eu confio, acredito, eu tô vendo um monte de gente no Viajar que tá conseguindo, eu também vou conseguir, né? Então, assim, aí quando foi dia 10 de dezembro, aconteceu uma entrevista para Geórgia. Pra Não onde? era o país. Geórgia. Geórgia é perto da Rússia, na Europa? Isso, Certo. exatamente, vizinho da Rússia. Confesso para você que não era o país que eu queria ir. Não era mesmo, mas foi a porta de entrada. A porta de entrada para a experiência foi a Geórgia. Quando foi isso? Foi no dia 10 de novembro que eu fiz a entrevista. 10 de novembro. E você foi viajar para a Geórgia quando? Eu já viajei no dia 25 de novembro. Uau! Então, depois de 9 meses fazendo entrevistas, várias entrevistas, fazendo todo o processo da MTV, você faz uma Sim. entrevista no dia 10 de novembro de 2019 e no dia 25 de novembro você embarca para um país chamado Geórgia. Realmente, eu imagino que fica ali no sul da Rússia, na Rússia europeia, né? Fica embaixo ali da Rússia ali. A Euroásia. Euroásia, isso. E aí você foi fazer o que lá, filha? Eu fui ser. Eles contrataram para ser babá, mas é aquela babá que faz tudo. Então, na verdade, eu era governanta. Ah, tá. Então, cuidava da. Então, assim, eu tinha 3 funções. Eu era babá, eu era doméstica da casa, cozinhava, lavava e passava, e também fazia as compras para a família. Então, eu tinha Mas 3 sem responsabilidades. saber o inglês e muito menos russo, lá se fala russo pelo jeito, você chegou na Geórgia para ser a governanta da casa, para comandar a casa de uma família na Geórgia. Eu adorei isso. E era, e era uma família muçulmana. Ah, meu Deus do céu. Eles falavam que língua lá, mulher? Árabe, francês e inglês. Árabe, francês e inglês. Na casa. Caramba, que loucura. E aí, e o salário era bom, pelo menos? Não, Não, também não. 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 300 euros, né? Por Então, assim, semana? não, por mês. Por mês. Por mês. Se eu fosse olhar o salário, Érica, eu não teria nem saído do Brasil. Se eu fosse, Certo. Mas o seu desejo era sair. era sair. Então, Perfeito. às vezes, a porta que se abre, às vezes, não é aquela que a gente imagina, mas é o começo. É o começo. Porque, Então você tinha, não falava inglês nem espanhol, um país periférico da Europa, a Geórgia, uma família muçulmana que não falava inglês também, muito menos espanhol, e, e ganhando pouco. isso, E daí, isso. foi tudo bem? Aconteceu? Foi tudo bem? Então, eles fizeram uma experiência, eu fiquei num período de experiência com eles por 30 dias, eu fiz 15 dias de treinamento intensivo, foram 15 dias, assim, são muitas funções, muitas coisas, eu conversava com eles através do tradutor, que é o celular, né? Certo. Eu confesso que eu tive muita dificuldade, tanto na comunicação como para fazer a alimentação deles, porque eles não comem qualquer tipo de alimento, são bem específicos na alimentação. Mas, assim, foi um senhor do aprendizado, porque tudo que eu aprendi lá, eu estou usando hoje, onde eu estou, né? Então, acredito Mas que lá... Ah, foi uma porta de entrada, foi um isso, desafio, foi. e assim, que dificuldade você enfrentou ali? Quer dizer, você tinha um trabalho que praticamente se você não conseguia executar. A dificuldade que eu enfrentei é você ter que lidar com uma família grande, né? Quantas pessoas E eram? 6 pessoas, eram 5 pessoas, eram 6, não, 4 crianças, a mãe e o pai, 6 pessoas. Uau! Então, eu tinha
Exatamente. Então, era para cuidar dessas 6 pessoas, cuidar da casa, uma casa grande de 2 andares, lavar, passar, cozinhar, era muita roupa, era muita... Então, tipo assim, a minha jornada de trabalho começava às 7h30 da manhã e terminava 9h30, 10 horas da noite, todos os dias. Uau! Uma Mas folga aí por semana. aí apareceu outra oportunidade para você, o que aconteceu? Aí aconteceu o seguinte, eu estava disposta a ficar nesse contrato 1 ano, mesmo sendo essa carga de trabalho, mesmo ganhando pouco, mas eles decidiram encerrar o contrato no dia 18 de janeiro, né? Eles falaram que não iam ficar comigo, que diz que tive dificuldade na cozinha, que eu era uma pessoa boa, mas que eles precisavam de alguém que soubesse cozinhar, além de fazer tudo, que soubesse cozinhar bem e que soubesse falar inglês fluente. Falei assim, tudo bem. Aí eu entrei em contato com o Marcelo já no mesmo dia, passei a situação e o Marcelo foi assim automático, começou a me mandar vagas eu estando lá, porque o que acontece? Eu tinha que voltar para o Brasil dia 24. E eu falei, Marcelo, eu não vou voltar para o Brasil. Eu vou sair daqui empregada em outro país. Exatamente. Eu falei assim, eu não vou voltar para o Brasil. Eu Uau! não vou voltar para o Brasil. Daqui eu vou sair daqui empregada para outro país, Marcelo. Eu creio nisso. E aí, Ok. Dia 18 de janeiro desse ano, o pessoal da Geórgia te dispensou e você teria que voltar para o Brasil no dia 24. Aí você entrou em contato com a agência e a agência falou: tudo bem, vou te mandar várias possibilidades. E você falou: não, eu vou ficar na Europa. isso. Isso. Eu vou. Mas você avisou o pessoal aqui no Brasil que você tinha perdido o emprego, o trabalho? Você avisou? Como que foi isso? A família, falei, expliquei a situação, mas falei também que eu não ia voltar, não. E eu fui fazendo as entrevistas, fui conversando, o Marcelo foi mandando vagas, apareceu uma oportunidade na França excelente, eles gostaram muito do meu perfil, porém, eu não tenho carteira de motorista, né? Porque, a carteira de motorista é algo que eu vou ter que tirar, mas Eu por também acho! Eu também acho que você tem que tirar essa carteira. Não quero dizer nada, não. Né? Ninguém tá vendo a gente, tá, Fabíola? É só um palpite. Só. você. Então, aí o que acontece? Eu peguei e falei assim, olha, eu não vou desistir porque vai aparecer uma vaga que eu não preciso dirigir. Eu creio, vai dar certo. É aquela coisa assim, quando você tem uma vontade muito grande, Eric, sabe? Você fala assim, não, eu não, sabe, eu não saí do Brasil para voltar agora. Vai acontecer alguma coisa. Então eu fui fazendo entrevistas e isso assim, tipo assim, trabalhando na casa e falando com eles, atendendo a família, porque independente deles terem me dispensado, até o dia 23 eu trabalhava e cumpria minha jornada normalmente e ainda fazia as entrevistas com as pessoas que me chamavam no WhatsApp ou no e-mail. E Uhum. aí eu fiz essa entrevista com a França, que eu estava com uma expectativa muito grande, mas eu passei, fiz uma entrevista para Portugal, depois eu fiz outra entrevista para Holanda, e aí apareceu essa oportunidade aqui na Espanha, só que a pessoa ia viajar, ia retornar somente no dia 5 de fevereiro, e eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Se eu vou... Então, assim, estava nesse pé. E o que o Marcelo tinha falado é o seguinte, Fabíola vai para Portugal, e lá em Portugal eu consigo te encaixar em alguma coisa porque eu tenho um contato em Portugal, porque o Marcelo realmente ele tem 2 contatos em Portugal, né, que ajudam ele. E eu falei assim, tudo bem, eu vou para Portugal, mas eu não tinha dinheiro para passagem para Portugal. E não tinha como remanejar a passagem do Brasil para, né, para Portugal, porque foi comprada antecipada. Né? Aí eu fui conversar com a família de árabes e eles falaram que não tinha como. Mas aí, quando foi faltando 2 dias para eu voltar para o Brasil, eu passei na entrevista da Espanha. A Espanha, essa família de ingleses, fechou comigo e falou assim: você vem para cá, no dia 5 de fevereiro você começa a trabalhar conosco. E eu consegui a passagem para Portugal. Ou seja, eu fui para Portugal para ficar aguardando o retorno dessa família aqui para a Espanha, porque eles estavam na Colômbia. Nossa, que rolo, minha filha. Mas, olha, Fabíola, eu estava vendo aqui, ouvindo você falar e lembrando de uma coisa aqui.
as pessoas têm que saber isso. Quem está assistindo esse vídeo precisa saber disso. Que a MTV, ela tem no contrato um suporte de 24 meses para as pessoas que vão trabalhar fora do país. Então, esse suporte é isso, exatamente isso que a Fabíola estava dizendo. Eu não sabia, né, que você tinha passado por isso. Juro mesmo, eu não sabia. Mas e você me falando isso, eu lembrei que a MTV tem esse suporte de 24 meses depois que a pessoa tá fora da assinatura do contrato e a MTV, ela dá esse suporte para as pessoas que estão trabalhando fora, e foi exatamente isso que aconteceu com você. No momento muito delicado, as oportunidades, você quis as oportunidades, porque eu sempre falo isso, se a pessoa não quer, não adianta. Não. Não é? Nada vai acontecer. A pessoa precisa querer. E a sua vontade de querer, Fabiola, foi acionar o Marcelo, foi acionar a agência, receber essas vagas disponíveis, fazer as entrevistas com todo o sofrimento e angústia de estar prestes a voltar ao Brasil. E a sua família, nesse momento, falava o quê? Falava que não era para desistir, que mesmo que fosse para ficar aqui na Europa, varrendo rua, qualquer dificuldade que eu tivesse que passar, que não era para voltar para o Brasil derrotada. Você, em algum momento, se sentiu derrotada? Me senti porque eu falei, eu investi tudo o que eu tinha nesse projeto, tudo. Eu desfiz toda a minha vida no Brasil para vir para esse projeto. Desfiz tudo. E aí teve momentos de solidão, como que foi? Teve momentos de solidão, teve momentos de choro, né? Que eu chorava sozinha, no banheiro tomando banho, né? Mas eu falava, eu acredito, eu não saí do Brasil para ser derrotada, e o Marcelo, ele foi bem, assim, incisivo comigo. Você pode ter certeza que a próxima família vai ser melhor do que essa, acredite. E foi o que aconteceu. E aí você foi para a Espanha. Que história, hein, mãe? Que história. E você acabou desembarcando na Espanha. A família fala espanhol, pelo menos, aí na Espanha, ou não? Então, a minha patroa é um casal de idosos. Eu vim para ser auxiliar de caregiver, que é cuidador de idoso, e housekeeper, que é cuidar da casa, cuidar né, de toda a É organização, impressão minha, roupa. eu ouvi umas palavrinhas em inglês aí. O inglês está melhorando. Está melhorando. O que me deixou assim mais feliz aqui foi o seguinte: na primeira semana que nós começamos o trabalho aqui, ela me levou pessoalmente numa escola de inglês aqui em Los Barrios e me matriculou. Isso foi, para mim, primordial. Eu estou matriculada numa escola de inglês aqui na Espanha. E por Caramba. um preço extremamente barato, 55 euros por mês, coisa que no Brasil eu nunca ia conseguir fazer. E é o inglês britânico, é uma escola que fala o inglês britânico, de Cambridge. Ah, é. Pô. Uhum. E qual é o nome dos seus patrões aí na Espanha? Então, a minha patroa se chama Nina e o outro é Bill, né? Que é o senhorzinho que exige mais cuidados especiais. Eles são ingleses, eles moram aqui na Espanha já há muitos anos. A casa é linda, é maravilhosa, é cheia de plantas, é cheia de livros. Eu estou aprendendo muita coisa com a Nina, principalmente em relação à forma como servir a mesa. Ela não liberou a cozinha para mim, ela falou assim, né? Não, Ainda não. a cozinha não. Então eu não cozinho aqui, só quando ela deixa. Eu tenho que pedir autorização, porque eu vejo aquela cozinha cheia de utensílios, coisas maravilhosas, a gente fica louco para mexer, para usar. E ela tem um pouco de ciúmes da cozinha. Então eu respeito. Muito bem. E está compensando o salário? É melhor que na Geórgia? 200 euros por semana. Putz. É tipo 3 vezes mais, 4 vezes mais. Eu nem fiz conta aqui, mas é bem mais. Bem mais. É 800 euros por mês, com todas as despesas livres. Eu tenho acesso aqui à internet, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho um quarto individual para mim com suíte, que eu não Nossa. tinha na outra família.
um quarto lindo de frente para uma sacada que tem um lago aqui na frente, um lugar lindo aqui no interior da Espanha. Porque, Nossa. assim, o fato de morar no interior da Espanha aqui tem toda uma estrutura que tem na capital. Então, aqui tem um shopping com 12 salas de cinema, com restaurante italiano, restaurante mexicano, restaurante americano. Então, assim, tem praia aqui perto, que dá para eu ir a pé. Tem muita coisa. Então você está tirando mais ou menos 800 euros por mês, que deve dar uns 4.500, 5.000 reais, mais ou menos, fazer uma conta de cabeça aqui, né? Mais ou menos isso. Isso, Está exatamente. conseguindo guardar dinheiro ou não? Estou conseguindo e já realizei mais um sonho. Hã? Eu, Qual o sonho Aham. agora, minha filha? Conta. Eu dei entrada na minha cidadania italiana. Ah! E estando aí na União Europeia fica muito mais fácil, né? Exatamente. Eu contratei uma assessoria no Brasil que vai fazer toda a documentação, né? Já Que- consegui levantar. Então, tipo assim, em 1 mês e meio de trabalho aqui, eu consegui pagar as mensalidades da escola em dia, eu consegui dar entrada em metade do valor da minha cidadania e tenho qualidade de vida, eu passeio, eu vou para lugares bonitos, entendeu? E tô Fabiola, feliz. não, mano, isso é uma grande história. É uma grande história. É uma grande história mesmo. Você sair de Londrina no dia 25 de novembro para a Geórgia, mesmo não estando satisfeita com o salário, com o rendimento, você foi para entrar no mercado de trabalho, Sim. passando dia 10, né, no dia 18 de janeiro desse ano, você é dispensada desse trabalho e a agência te dá o suporte para conseguir um outro trabalho que você está ganhando quase 3 vezes mais em outro país, num local melhor, com uma família melhor e com um rendimento muito melhor. Essa é uma das grandes histórias que eu tenho o orgulho de contar aqui na agência, no canal da agência, porque as pessoas não acreditam, né? Elas não acreditam nos próprios sonhos, não são Não. guerreiras. Quando você não acredita, cara, meu, fica difícil. Eu posso dizer para você que digamos assim, eu sou grata a essa família da Geórgia porque eles me levaram para o Hotel 5 Estrelas, que eles foram passar férias no Hotel 5 Estrelas e eu conheci o Mar Negro de perto, que era um lugar que eu queria conhecer. Então, eu sou grata porque eu tive essa experiência. Sou grata porque eu fui para Portugal e conheci 2 lugares em Portugal. Eu conheci Lisboa e conheci Setúbal. E agora eu estou na Espanha. Então, digamos assim, num curto espaço de tempo, eu já conheci 3 países. Poxa. E o seu filhão aqui no Brasil, o que ele fala? Você sente saudade dele? Como que é? Muita, muita saudade. Eu inscrevi ele no programa. Ele também começou o processo junto comigo, porque quando eu fiz os passaportes e quando eu dei entrada no programa, eu fiz para nós dois. Só que o meu filho, ele não está pronto, ele ainda está, entendeu? Sabe aquela coisa assim, tipo assim, tem 20 anos, Tá mais jovem, já tem alguns vínculos aqui e tal. isso, tem alguns vínculos, então acredito eu que quando eu estiver mais estabilizada, talvez morando num lugar meu, talvez ele tenha mais coragem de vir para esse desafio. Tanto que o Marcelo, digamos assim, eu conversei com o Marcelo, então assim, o plano do Martoni está congelado. Está congelado para a hora que ele quiser reativar, ele começa tudo novamente. Mas Certamente ele vai assistir esse vídeo. O que você falaria para ele? eu falaria para ele, meu filho, não abra mão desse sonho. Ele tem o sonho de conhecer Nova York. Eu falei o seguinte, não é trabalhando no mercado em Londrina que você vai conseguir realizar esse sonho, meu filho. E tira a CNH, né, filho? Ele já tem a carteira de motorista ou não? Não, não, ele também não tem. Ele priorizou fazer o curso de inglês, né? Ele é Ah, bolsista. Exatamente. A gente tem essa coisa no Brasil. Infelizmente, às vezes você tem que priorizar, né, alguma coisa para depois você. Então, assim, eu priorizei fazer 2 faculdades. Ele priorizou o inglês e o curso de violão. Então, né, a CNH a gente deixou para mais adiante, mas vamos fazer. claro, claro que vai. Vai dar tudo certo, porque, Fabíola, a sua história é sensacional. E tem uma coisa que as pessoas não sabem, quando a gente conversa pela internet, as pessoas acham que a gente não se conecta, né?
Mas a gente se conecta de verdade com as histórias, com as experiências, e eu gosto muito de fazer essas entrevistas aqui para a agência, porque a gente encontra pessoas realmente determinadas, pessoas que quer ir batalha, sai do Paraná e desbrava a Europa, assim, né? Agora me diga, se você tivesse que mandar um recado para o Marcelo, o que você falaria para ele? Falaria para ele que ele é o amigo, ele é um cara sensacional, ele cumpre o que ele promete e que eu não me arrependo em nenhum momento de ter investido tudo que investi nessa agência. Foi um pagamento justo e eu desejo que ele tenha muito mais clientes e que ele prospere abundantemente e consiga que outras pessoas realizem seus sonhos como eu estou realizando o meu. Fabiola Amável da Silva, ela é uma aventureira, ela gosta de aventura, ela gosta, né? Aventureira no bom sentido da palavra, aquela pessoa que vai, se joga na vida, não tem preguiça, não tem medo, não tem medo. Na sua história, Fabiola, o que fica para mim é que quando você perdeu o medo, você conquistou o mundo, o mundo. Isso. Perdeu o medo, largou o medo de lado, você conquistou o mundo, mulher. Você é vitoriosa. Fabiola Amável da Silva, do Paraná, passando pela Geórgia, no maior apuro, chegando na Espanha, feliz da vida, ganhando bem, realizando seus sonhos, vai tirar a cidadania italiana. Tá feliz da vida lá, trabalhando e se dando bem. Aqui tá calor, aí tá frio, filha? Aqui nós estamos na primavera. Certo. Estamos na primavera. Então já tá esquentando um pouquinho mais, né? Isso, tá um pouquinho de sol quente de dia, mas ainda tem que dormir de cobertor, ainda tem que usar roupa de frio, mas não é aquele frio intenso que é do inverno europeu, não. Tá bom. Gostou do papo? Gostei bastante. E tava muito batendo assim, ó, Fabiola, espero que vá acontecer a entrevista. Eu falei assim, eu tá, vou aguardar então. Então, fico feliz de já ter acontecido e espero que todo mundo que assistir, né, se estimule, né, e se inspire e acredite na proposta. Vale a pena, vale muito a pena. Obrigado pelo papo, Fabiola. Cuida bem aí do pessoal da que você está trabalhando, eles são muito legais, uma experiência muito boa mesmo para você, sucesso e obrigado mesmo, obrigado pela sua experiência, pela sua garra, pela sua determinação, tá bom? Beijão. Beijo, tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.